Bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho de uma discussão interessante sobre é, meio ambiente, que é uma discussão filosófica chamada tragédia dos bens comuns. O que é a tragédia dos bens comuns, né? Eu vou colocar no seu PDF um link para um vídeo no YouTube. Eu queria muito que você assistisse antes da gente discutir a tragédia dos bens comuns. Então, você vai pausar o seu vídeo agora, você vai assistir esse link lá no PDF, na sua apresentação, clica nele e agora a gente continua com a discussão, porque, enfim, acho que faz mais sentido. O que esse vídeo conta, né? Resumindo, para a gente debater. Vocês perceberam lá que tem uma discussão a respeito de um lago. Você tem uma quantidade de peixes que se reproduz todo dia e que só dá para sobreviver ou só dá para continuar a pesca naquele lago se cada pessoa pegar um peixe por dia. Acontece que as pessoas não têm essa dimensão. Então, cada uma quer pegar mais de um peixe por dia. Essa é a tragédia dos bens comuns. Ou seja, quando você tem um bem comum, muitas vezes o interesse individual ele prejudica o coletivo. Um exemplo clássico de tragédia dos bens comuns é o carro, o automóvel. Todo mundo quer ter um automóvel. Mas se todo mundo tiver um automóvel, a cidade para. A cidade vira um caos. Percebeu? Então, muitas vezes, o interesse individual gera uma catástrofe do ponto de vista coletivo. Aí você fala, pô, então o que a gente pode fazer para isso? A ideia, e eu acho que até o próprio vídeo coloca isso, é que a solução para esse problema é a seguinte: nós, enquanto sociedade, temos acordos coletivos, temos. A porta acabou de abrir sozinha, eu estou sozinho no poliedro, então acho que é um sinal de que tem alguma entidade da natureza aqui comigo nesse momento e com vocês também aí do seu lado, na sua casa. É, uh, nós temos acordos coletivos, nós temos organizações governamentais de fiscalização, nós podemos fazer leis, etc., para regulamentar isso. Então, no caso lá da lagoa, não dá para esperar que as pessoas, cada uma tenha consciência, cada uma tenha noção para pegar um peixe só. As pessoas vão pescar o seu interesse, vão buscar o seu interesse individual. Não dá para falar que as pessoas. Vou dar um exemplo. Ah, então as pessoas vão deixar de ter carro? Não. O que você tem que fazer? Rodízio. Então percebam, a tragédia dos bens comuns ela mostra que você deixar com que a sociedade se autorregule, cada um buscando seu interesse individual, sem nenhum tipo de acordo de tratado, vira barbárie, vira o caos. É a mesma coisa. Como é que você trata do problema, por exemplo, da devastação da Amazônia, da a destruição da área de floresta da área vegetal, sem nenhum tipo de fiscalização, sem nenhum tipo de enforcement, nenhum tipo de punição? Não tem como, não tem como. Então, a tragédia dos bens comuns é uma discussão interessante do ponto de vista filosófico para perceber a importância do Estado nesse caso, né? E aí, por falar em Estado, a Naomi Klein defende. A Naomi Klein não é essa, que é a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher foi primeira-ministra da Inglaterra lá nos anos 80. A Naomi Klein diz o seguinte: existe uma relação direta, existe uma relação, um link direto entre a tragédia ambiental, entre os problemas ambientais e o neoliberalismo. O que foi o neoliberalismo? O neoliberalismo foi uma corrente ideológica dos anos 80 que pregava a diminuição da participação do Estado na economia. Ela pregava que o Estado tivesse menos participação nos sistemas econômicos. E aí, de que maneira o neoliberalismo influencia no meio ambiente? Duas formas. A primeira é a seguinte: regulação. O Estado ele coloca regras na economia. Ele coloca regras no uso das coisas. Então, vamos pensar, por exemplo, a tragédia de Brumadinho e Mariana. Se as regras ambientais que o Estado coloca tivessem sido seguidas, nós não teríamos vivendo isso. Nós não teríamos essas duas tragédias de grande monta na sociedade brasileira. Então, instrumento de controle, licença ambiental, do tipo, ó, você vai abrir sua fábrica, você tem que ter isso, aquilo, outro. Só pode abrir a fábrica se tiver o filtro tal, tal e tal. Se não tiver, vai tomar uma multa. Zoneamento. Então, onde é que eu posso abrir uma indústria? Eu posso colocar uma indústria no Jardim
tal e tal? Não, porque ali tem casa, porra. Não pode colocar indústria. Tem que colocar nessa região. Ah, eu posso colocar uma indústria em tal região? Não, aí é uma área de proteção ambiental. Isso é zoneamento. E padrão de qualidade. Pô, eu tenho um processo produtivo aqui que devolve a água no rio. Como é que essa água tem que estar? Qual que é o pH dela, a quantidade da substância A, B ou C? E alguns instrumentos de mercado, do tipo, ó, se você emitir CO2, ou se você emitir lixo, você vai pagar uma taxa. Se você economiza, ou se você limpa a sua produção, eu te dou um desconto no imposto, entendeu? Então, existem mecanismos econômicos e mecanismos de lei para o Estado regulamentar a coisa e não deixar que ela siga de maneira bárbara, né? E o segundo problema relativo ao neoliberalismo é o ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? A gente está vendo isso aí na política econômica do atual governo. Né? O Paulo Guedes é um neoliberal, enfim, se intitula isso. E aí uma das ideias do neoliberalismo é o corte de gastos. Não pode gastar dinheiro com saúde. O Estado tem que economizar dinheiro, não pode sair gastando. E galera, vamos lá. Preservar o meio ambiente é custoso. Preservar o meio ambiente é caro. Custa muito dinheiro. Então, cara, você imagina, vou dar um exemplo. Você fiscalizar o desmatamento na Amazônia. Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental, metade da Europa Ocidental, é a França, a Alemanha. Imagina você fiscalizar isso. Precisa de helicóptero, precisa de satélite, precisa de posto, precisa de pessoal armado, porque vai enfrentar fazendeiro. É um gasto enorme. E aí, além de ser muito caro preservar o meio ambiente, olha como é que a dinâmica é cruel. Além de ser caro preservar o meio ambiente, quando um governante vai cortar gastos, ele vai cortar onde? A merenda da escola? Ele vai cortar o posto de saúde? Ou ele vai cortar o que ninguém vai ver? E o que aí ninguém vai ver? O meio ambiente. Então, aqui a gente tem uma série de coisas que você gasta. Um interessante, ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia é fundamental. Você digitalizar as informações, processo produtivo menos custoso. Isso aqui é até interessante, pode colocar um link aí para pensar a proposta de intervenção do Enem. Bom, dito isso, vamos lá. Estou mudando de lado aqui. Se você não estiver me vendo, não tem problema, porque você não precisa me ver. Você precisa ver. É óbvio que você está me vendo, porque eu estou. Enfim, você entendeu, né? Porque eu estou aqui, então. Só uma relação aqui com Mariana e Brumadinho. Essas duas relações aqui que a gente pontuou, de ajuste fiscal e regulação, elas são concretamente vistas em Mariana e Brumadinho. A Agência Nacional de Mineração tinha 10 funcionários para fiscalizar 40 barragens em Minas. Não vai fiscalizar, né? Porque um está de férias, o outro tem não sei o quê, um tem que ficar na secretaria. Quando você vai ver, como é que você fiscaliza? Cara, fiscalizar uma barragem, imagina o trampo que é isso. Tem que olhar o mapa, tem que olhar, tem que ter um engenheiro, tem que ir lá, tem que fazer teste de qualidade. Cara, você precisa de umas 200 pessoas, 10 funcionários, não fiscaliza nada. Depois da tragédia de Mariana, olha o que aconteceu. As pessoas falaram, então a gente tem que fiscalizar mais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os deputados estaduais, proibiram o Ministério Público de fiscalizar. Restringiu. Por quê? Porque descobriu-se que em 2014, não é a mesma legislatura, mas mostra o poder das mineradoras, dos 77 deputados estaduais eleitos, 59 haviam sido financiados por mineradoras. Ou seja, os caras têm grana, e quem tem grana controla a parada. Bom, aqui algumas notícias sobre isso que a gente colocou, né? Ministério do Meio Ambiente quer punir fiscais que apliquem multas consideradas inconsistentes. Isso aí é o fim do mundo, né? Qual é a política ambiental do governo? Punir o fiscal. Aí Temer assina decreto que dá desconto de 60% em multas ambientais. Isso aqui é os dois pontos. Primeiro, regulação. O Estado não está regulando direito, não está fazendo com que as regras que ele mesmo colocou sejam aplicadas, mas também é um problema do ponto de vista de arrecadação, porque o IBAMA está sem dinheiro. Se essas multas fossem cobradas, ele teria... Cara, eu vi o dado, eu vi ano passado, era uma coisa assim, na casa dos 2 bilhões de multas ambientais não cobradas. Ninguém paga multa ambiental nesse país, é um absurdo. Licenciamento recorde de novos agrotóxicos. Esse tema aqui, ó, cantei a bola no passado que ia cair, caiu. Caiu onde? Puta, não lembro agora, mas foi uma medicina particular aí de São Paulo.
Reforma trabalhista limita a indenização das vítimas da tragédia de Brumadinho a 50 salários. E depois de Mariana, essa aqui é do Estadão, é maravilhosa. Depois de Mariana, o licenciamento ambiental em Minas ficou mais flexível. Ou seja, ao invés de ficar mais difícil, ficou mais flexível. Aqui, os gastos do governo com meio ambiente. Então, perceba que desde 2013 eles já vêm caindo. É importante falar isso. 2013 era governo Dilma, deixar bem claro, apesar da gente ter uma tragédia ambiental aí com esse governo, com esse ministro, enfim, não faz a menor noção do que ele está fazendo lá. Na verdade, ele faz, né? Ele é um desministro do meio ambiente, né? Ele quer destruir o meio ambiente, mas a queda nos gastos ambientais vem desde o governo Dilma. Aqui, vamos mudar um pouquinho o nosso papo. Esquece agora, a gente vai mudar a chave. Uma das coisas mais difíceis de se combater os problemas ambientais é que a gente está lidando com um dos pontos mais produtivos e ricos do capitalismo, que é a indústria do petróleo. Lembra que eu falei para vocês que no meio ambiente a gente tinha dois problemas? Três: consumismo, agronegócio e fontes de energia. Se você olha as empresas mais lucrativas do mundo, ExxonMobil, faturamento, o lucro, desculpa, não é faturamento, é lucro, 10,7 bilhões. British Petroleum, 7,1 bilhão. Shell, 6,9. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha o raciocínio que simples. Quando você luta com empresas que têm lucros nessa faixa, vamos supor que a ExxonMobil fala o seguinte, ó, desse lucro, a gente vai pegar 1 bilhão para investimentos no campo ideológico. Com esse 1 bilhão, o que ela faz? Ela pega 50 milhões e financia deputados federais no Brasil. Ó, vão ser eleitos e nenhum tipo de legislação que interfira no meu interesse vocês vão aceitar. Outros 50 milhões ela faz isso no México, outro na Índia, outro está em dólares, né? Então, muita grana. Outros 100 bilhões, ela fala, vou construir aqui 3 centros de pesquisa, um em cada ponto do mundo, para provar as minhas teses científicas de que não tem aquecimento global ou de que não faz tanto problema, não é tão problemático. Outros 500 milhões eu vou usar para propaganda, para mostrar como a gente é bonzinho. Onde eu quero chegar? É um Davi contra Golias. Meio ambientalismo é uma luta desgraçada, porque a gente vai perder. Cara, soma isso, de lucro, esse não tá entendendo, é lucro. 10,7 mais 7 mais 6,9, blá, blá, blá. Como é que você ganha dessa grana? Não ganha. E aí, onde eu quero chegar? Essas empresas são tão espertas que elas têm feito o seguinte, elas têm financiado as ONGs ambientais. Se você clicar, eu não sei onde, mas eu prometo para vocês que em algum lugar desse PDF, dessa página do PDF, tem um link para um site com os principais doadores das ONGs ambientalistas. E aí, isso aqui são as principais doadoras do Greenpeace. Isso aqui não é teoria da conspiração, não, galera. Eu não passo em aula teoria da conspiração. Acho isso leviandade. E eu não sou muito fã, não. Isso aqui tá lá. O Greenpeace fala, a gente recebe essa grana dessa galera. Porra, a Rockefeller Foundation, que é a dona da ExxonMobil, a Marisa Foundation, que é a dona da Getty Oil, e a Charles Stewart Foundation, que é da General Motors. Por que essa galera financia o Greenpeace? Vamos lá, conversa difícil. Espero que vocês estejam preparados para essa conversa. Um meme maravilhoso também. Galera, esse pessoal financia o Greenpeace para direcionar as ações do Greenpeace. Então não é que o Greenpeace agora não vai agir mais, mas ele vai ter uma ação direcionada. Por exemplo, como o Greenpeace recebe muita grana dessa galera do petróleo, ele vai focar. Essa é uma estratégia clássica que os ambientalistas de verdade, raiz, criticam dessas grandes ONGs ambientais. Ela vai focar no panda, ela vai focar na baleia do Japão. Por quê? Porque ninguém em sã consciência vai falar que é um absurdo defender o panda ou defender as baleias do Japão. Ninguém em sã consciência faz isso. Ninguém vai falar mal. Ela vai ficar com uma imagem super bem feita, super bonita para o público, mas, perceba, ela não vai enfrentar o cerne do problema ambiental. É importante proteger as baleias? É. É importante proteger o panda? É. Mas o cerne da questão ambiental e da nossa sobrevivência é combustível fóssil e agronegócio.
Então, o que que essas empresas fazem? Elas direcionam a atuação dessas ONGs para que elas falem de temas mais amenos, de temas que são consensuais e que não vão contra o interesse delas. Então, perceba, eu não estou falando que não tem que proteger o panda, nem a baleia, ou no caso do Brasil, o mico-leão dourado. O que eu estou dizendo é que existe um direcionamento ideológico. Você joga para esse ponto para conseguir algum tipo de facilidade, né, do ponto de vista ideológico. Tranquilo? Aqui, só um memezinho para a gente pensar como essas empresas têm capacidade de lobby nos estados nacionais, né? Ou seja, elas estão conseguindo mudar, elas estão conseguindo alterar a percepção que se tem do ambientalismo. Tranquilo? Que esses países têm nos tratados internacionais. Então, elas são tão ricas e tão poderosas que, ao financiar campanhas, elas conseguem fazer com que grandes potências não assinem tratados ambientais. Galera, essa foi a nossa segunda parte. Na terceira parte, eu vou falar de propostas de intervenção. Aí você fala, mas meu interesse não é Enem. Assiste. Mesmo seu interesse não sendo Enem, acho que a gente vai falar bastante coisa legal de meio ambiente.